Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Flash, quarta-feira, 11 horas e 22 minutos, dia 16/3 de 2022. Já foi informe cenário, já fiz abertura de mercado, panorama, coloquei enquetes lá no Instagram. Participem, porque o professor Wagner Caetano é o amigo do investidor e a Top Traders é a sua casa. Você é bem-vindo participando das enquetes, assim crescemos, aprendemos juntos. E os comentários do YouTube também estão à vossa disposição para que possamos interagir e evoluir na seara da renda variável. Queridos, hoje temos uma manhã agradabilíssima aqui em São Paulo, sol entre nuvens, 25 graus, mas eu estou achando que haverá chuva no período da tarde. Nossa, que novidade, né? Ficar quente de manhã, chove à tarde. Eu vou começar os trabalhos hoje falando da posição dos estrangeiros aqui no mercado à vista e futuro. Eu e os estrangeiros estamos empatados, né, no ano. Na verdade, desde dezembro, né, a gente acertou todos os racionais intraday, inclusive ontem. Mesmo com a queda do racional intraday, a gente acertou. E erramos só 2, né, em 3 meses e meio. Os estrangeiros no ano, no caso, eles só trabalharam vendidos em 2 pregões. Eles acumulam saldo de quase 9 bi até o dia 11 e compraram no dia 14, então já somam aproximadamente 9 bi e meio. Eu continuo vendo aqui o curso de leilões de alta lucratividade do professor Granville, o Warm-Up e Mercadores da Noite do professor Ivan Santana, 2 profissionais que eu admiro bastante. Vamos fazer os comentários do YouTube. Hoje eu vou gravar tomando o meu TNT açaí com Guaraná. Deixa eu abrir aqui. Vamos ver se é bom. Esse daqui eu nunca experimentei. É bom, muito bom. E vamos começar prestigiando o querido amigo Carlos Flá. Professor Wagner, tudo bem? Tudo ótimo, querido. Professor, estou de acordo com suas análises. Vender agora pode ser o final da festa. Hoje eu tenho uma novidade, Carlos. O mercado interno está muito fraco, é o maior causador de todo esse desmanche que se iniciou no meados de 2020. A pandemia acelerou um processo perigoso, pois juros baixos, né, muitas casas na ocasião começaram a falar que a bolsa era o melhor investimento. Dessa forma, muita gente sem experiência com bolsa começou a operar e enviar recursos, né? Aí bastou um imbróglio político na queda da PEC do ano passado, esse capital foi saindo da bolsa, muita gente que segurou ficou com um passivo grande até hoje. Mas vai recuperar, viu? Depende do ativo. Vocês acham, por exemplo, ó, fazendo um gancho aqui de ativo, a minha filha, né, ela assiste um curso, um desenho que é do Urso Sem Curso. E aí o guarda brinca lá, a gente brinca que os ursos só dão problema, né? Cara, você pega uns ativos aqui que são tipo os ursos. Eu não estou dizendo que não vai subir, se tiver fluxo positivo, sobe. Mas Cielo talvez não seja tão problemática, mas você pega uma ação, por exemplo, como GetNet, né? A mais líquida é a 11, correto? Pô, o ativo tá morto, né? Então, assim, eu nunca trabalharia vendido nessa ação. Se eu fosse fazer alguma coisa, eu trabalharia comprado. Mas é um desafio. Você imaginar que ela volte para os 11, 12 reais, né? A virada máxima foi 11,30. Né? Mas como eu comentei ontem, você pega uma ação como essa, ó, aí é uma questão de fluxo. Tanto que ontem ela subiu 1,58, eu falei que era uma mega oportunidade de compra, que eu faria um all-in e tudo, colocar a grana do imóvel no ativo até com algum grau de tranquilidade, hoje está subindo 7, ó. Ou vocês acham, por exemplo, que Eco Rodovias e GetNet é o mesmo negócio, assim, a mesma coisa, tem os mesmos fundamentos? Não é, né? Ou é? Por exemplo, você pega uma ação PTBL3, correto? Que tem um grande potencial. É a mesma coisa, por exemplo, de eu operar aqui espaço laser? É ou não é? Eu não estou dizendo que não vai subir, mas você acha que os fundamentos são os mesmos? Mas agora, se você falar para mim, professor, entre espaço laser, entre a compra e a venda, o que você faria? Eu compraria. Porque se subir também arrebenta 20%, porque vai ter vendido zerando. Mas quando você tem uma situação de adversidade,
você tem que comparar os fundamentos das empresas, porque tem opções melhores que as outras. Até fazer uma troca, no caso. Você sai do ativo problema e entra numa ação com qualidade que também caiu forte. Você acha, por exemplo, que é melhor eu ter hoje a Mar 3, né? Que é uma baita de uma oportunidade, ou uma Pomo 4 da vida, né? Que é uma heresia, um escândalo nesse patamar, ou de repente é melhor ter... Não estou dizendo que a Cash 3 não vai subir, eu inclusive compraria o ativo, mas é melhor ter Cash ou é melhor ter Pomo ou Marisa? Aí você tem que refletir. Não? Acho que a resposta já está embutida, né? Então o que ele comentou, né? Teve um imbróglio político, né? Agora a gente tem juros em alta, poucos voltaram para a bolsa dependendo do ativo destruído. Tem um ativo que, comparação, um carro, uma Ferrari, valendo 50 mil, mas ninguém quer comprar. Fato esse que veremos muitos ativos destruídos sem volume comprador, principalmente os que tiveram os seus IPOs inflados, né, Carlos? Sentimento mundial das bolsas de queda, existem várias variáveis que desequilibram o mercado e isso leva tempo para ajustar. O Brasil perdeu 6 meses de alta no passado das bolsas mundiais e agora fica atrás da curva, infelizmente. Nossos políticos aqui também fica difícil de falar dessa categoria. Concordo com você, quando eles aparecem, eles derrubam a bolsa, né? Só ontem de notícia de pressão. Sou presidente da Petrobras, aumento do Auxílio Brasil, subsídio para combustíveis, greve de caminhoneiro, cada uma dessas situações foram sendo desmentidas ao longo do dia, mas o estrago já estava feito com falar da nossa política. Por isso que ontem descolou, né, Carlos? Complicado, demoram 3 anos para estudar algo e aprovam qualquer jeito em 48 horas, enfim. Quando o sentimento é negativo, não adianta notícias fundamentos bons. Concordo com você, né? Não tem fluxo quando você tem esse sentimento. Nada muda e quando, pelo menos interno, né? Quando o sentimento é positivo, as notícias ruins não fazem preço. Estou alinhado. Agora, na atual conjuntura, as notícias boas são meras notícias e as ruins são combustíveis para destruir o mercado. Mas como aqui está muito depreciado, Carlos... existe eu dei muito treinamento, né? Deixa eu ver aqui o 514. Eu dei muito treinamento dentro de banco, corretora no passado, né? Muito, assim, eu dei treinamento para traders que eram milionários, chefes de mesa. E tem um momento que existe a inflexão do fluxo, no caso aqui interno, né? O PL, ele é o menor em 20 anos, mesmo com a alta da bolsa. O que o mercado espera? Algum sinal, mesmo que não seja curto, de arrefecimento dos juros. Aí é a senha, né? Mercado interno espera a força compradores institucionais que sumiram desde meados de 2022. O petróleo 140 era um absurdo, a Petrobras estava desfasada, a inflação vai explodir, concordo com tudo isso. Agora o petróleo é $100, o noticiário esqueceu o assunto. Atualmente não existe defasagem, a inflação se continuar assim, não será o estrago que estava sendo desenhado. É isso que a gente fala, a gente acredita num PIB que perde 2% esse ano. Os levatórios estão saudáveis, quer dizer, ninguém fala mais de crise hídrica, né? Seguimos trabalhando, um grande abraço, você é um querido amigo, sempre bem-vindo aqui no nosso canal, Carlos. Contribui, um aluno maravilhoso aí, que está sempre conosco, né? Assim como o Marcos, o João, todo mundo, o meu agradecimento a Isabela, Tiago, Rodrigo, que somam e fazem o nosso trabalho cada dia melhor. Eu vou falar um pouquinho aqui para eu não esquecer, eu anoto muita coisa, né? Então eu vou falar das empresas que tiveram seus balanços divulgados. A primeira é a Trisul. E pessoal, tem enquete lá no Instagram, participem, eu sei que vocês gostam, né? O aluno se sente prestigiado, né? Porque o professor... Amor, você fala assim, eu respeito o aluno, tenho carinho pelo aluno. Tá, mas como é que você prova isso no dia a dia? Pô, uma das formas é enquete. Eu quero te ouvir. Então vá lá no Instagram e participe, porque sua opinião é importante. Trisul, ela é uma heresia, como eu falei que era Eco Rodovias ontem, um grande absurdo, tal, nem tanto. Mas é oportunidade, você pensar numa boa empresa como Trisul. A 4,23, uma empresa que em junho do ano passado negociava a 11, eu não vou dizer para você que ela vai voltar aos 11, mas pô, se ela for a 5, são 20%. Então, eu entendo como oportunidade. Tem um mega sinal, alguma coisa assim? Tem um engolfo, é um sinal técnico, né? Aí nós temos Iduc 3,
na minha opinião, uma empresa fantástica, né? Não justifica essa queda pós-balanço. Eu acredito que hoje ela reduz a queda, mas enfim, para médio prazo é uma baita, mega blaster oportunidade, né? Uma reação exótica ao balanço. E aí temos CVC, teve os seus números divulgados também. Né? CVC eu acredito que é algo intermediário entre a Trisul e a EcoRodovias que eu comentei ontem, né? Não é um escândalo, porque é uma empresa que tem alguns riscos ainda, né? Vide aumento de casos na Europa e China. Pessoal, eu sempre acreditei, com tudo aquilo que eu li, pesquisas, médicos que eu conversei, cientistas, modéstia à parte, a gente acertou o pico da Covid, a gente acertou a reabertura, retirada das máscaras, a gente acertou todos os prognósticos, não porque eu seja nenhum gênio da lâmpada, mas porque a gente tem vontade de trabalhar, de estudar, pesquisa, troca ideias, tem essa humildade. E eu sempre disse, a Covid não acabou. Ah, mas flexibilizou o uso de máscaras, mas quem não tomou segunda, terceira dose tem que tomar. Né? Você não é obrigado, mas você não vive debaixo do mar ou voando isolado. Alguns ficam contra mim. Né? Cada um tem a sua consciência, né? Você tem que pensar no coletivo. Uma situação número 2, né? Não pode tocar a superfície e tal e não higienizar a mão. Né? Tem que ter o álcool em gel, né? E ambiente interno, por enquanto, uso de máscara, mas logo logo vai cair também. E eu não acredito que o Brasil desta vez siga Europa e China com uma nova onda. E lá também acredito que seja contido, porque cada vez que tem esse susto, aumenta o índice de vacinação para um patamar que não seria atingido se o problema não ocorresse. Né? Agora, o que o professor sempre fala? Temos que ter cuidado e carinho pelos irmãos menos favorecidos, em especial da África, senão é possível que surjam novas variantes. E vamos ficar de olho aí, retroviral, também antiviral, que pode fazer preço para cima. Hoje, CVC nesses níveis, eu seria comprador, mesmo com a alta de 12%. Uma velha história que eu conto. Sou um trader lá de um grande banco suíço americano. Wagner, 3 milhões de dólares aqui. Você tem até sexta para montar a posição em CVC. Compra. Né? E aí, Iguatemi. E GTA 3. Eu conheço a empresa. Tenho alunos que trabalham na empresa, fundo duplo na veia, oportunidade de compra, o martelo de ontem sendo acionado a 2,25. Baita oportunidade. Se você perguntar o que eu prefiro o BR Malls. Ok? Se fosse para comprar entre uma das duas. Mas Iguatemi, de todo modo, na minha opinião, é compra. Então os balanços corporativos estão feitos. Eu vou continuar prestigiando nossos queridos amigos aqui. Rodrigo Obregon, boa noite, professor, tudo bem? Tudo ótimo. Poderia comentar as ações que compõem as carteiras, levando em conta o momento atual? Vou fazer uma das carteiras hoje, talvez duas. Obrigado pela tua participação. Marcos Pereira, caro professor, saúde e paz, vamos que vamos. Apesar do Ibov estar caindo, o volume diário tem sido abaixo da média. Apenas hoje ele mostrou força durante a recuperação. Genial apontamento. Cai com menos volume, como sobe tem mais pessoas dispostas a comprar. Matou a charada. Isso configura que a tendência predominante é de alta? Sim. Análise técnica clássica, básica na veia. Vai ter urso sendo pego de calça riada. Tô contigo. Na minha visão, o índice nesse patamar sugere mais compras. Eu vou mostrar, inclusive, um estudo novo, Marcos. Me parece que está montando pivô de alta no semanal com alvo nos 131 mil pontos, caso seja acionado. Vamos acompanhar. Outra coisa, professor, tá seu MLTA no gráfico semanal unindo o fundo da Covid com o fundo da semana de 29 de novembro de 2021. Percebi que essa região segurou os preços na semana 3 de janeiro, que poderá segurar os preços agora, que você estaria o estudo supramencionado. Seria possível realizar estudo no semanal? Claro, o que você acha? Muito obrigado, Fúria, forte abraço, que Deus nos abençoe, nosso Senhor Jesus Cristo nos proteja, firmes na luta, que assim seja. Então eu vou mostrar algumas situações aqui. Cara, os caras mudaram. Como é que eu mudo o tempo gráfico agora? Mudaram aqui no TradingView. Será que muda no
Cara, eu adorava ali o... Olha, como é que um dia simplesmente os caras mudaram a versão do TradingView. Aqui, não, acho que eu viajei aqui. Tá normal, enfim. Mudou um negócio ali, eu viajei na maionese. Vamos lá. Primeiro, né, eu vejo o mini índice, o gráfico perpétuo, como um alargamento. E o eixo do W, cabeça de pivô, neckline, pode fazer o papel de vários personagens aí no 110,535. Esse ponto, o mercado foi abaixo dele ontem a 108,570 e agora está acima. Então esse ponto foi respeitado. Uma situação. Situação número 2. Nós temos um topo duplo com eixo a 110,050, o mercado está acima. Então respeitou esse ponto importante, cabeça de pivô, eixo de fundo duplo, e o eixo do M, e está acima da média de 21. Então essa é uma situação. Aí você falou que você traçou a LTA. Bom, eu vejo a LTA dessa forma, você comentou fundo da Covid com fundo do dia 29 de novembro, só que você está falando no IBOV, né? Então vamos lá. Então, no caso do mercado à vista, você fez isso aqui, correto? Show. Respeitou mesmo. Exatamente, está perfeito. Parabéns pelo estudo, é exatamente isso. No Ibovespa também, ó, a cabeça do pivô 109,490 respeitada. Rompeu o eixo, só que não. Está acima da média de 21, situação favorável à compra. Parabéns pelo estudo. João Vinícius, boa tarde, nobre amigo. De fato, creio que sua análise seja plenamente correta do ponto de vista da venda. Pois se analisarmos o momento que o menino se encontrou a 106, 107 mil, só fez subir e não contar, é modo definitivo. Desenho padrão, figura fora da banda, rompendo o fundo, indicando reversão. Também aposto na virada. Obrigado pelo reconhecimento e pela sua participação que enobrece o canal. Que Deus siga iluminando a todos nós. Muita saúde e paz a você, querido amigo. E amanhã tem Palmeiras e Corinthians. Meu palpite, Corinthians 6, Palmeiras 1. E o gol do Palmeiras vai ser um gol contra do Corinthians. O Corinthians vai fazer os sete gols, até o gol do Palmeiras. Isabela Reis, seja sempre bem-vinda ao nosso espaço de estudos e aprendizado. A Isabela, ela pede gentilmente para a gente estudar CSN e JHSF para agora. Então vamos colocar a siderúrgica nacional aqui. Teve o lance do aumento do aço, né? Eu até coloquei para vocês hoje no informe cenário. E é uma situação extremamente favorável à compra, né? Uma mega oportunidade, no meu entendimento e interpretação, como eu sempre digo. Porque além de ter algo fundamentalista por trás, há o minério também que a gente vai estudar, né? E uma situação gráfica favorável, enfim. E a JHSF3, vamos ver a seguir. Eu falo que é um ativo que pode dobrar durante o ano, né, desde as suas mínimas, pode buscar 7, 8 reais e tecnicamente cravou fundo aqui através de um arame cross, duas barras importantes e deve ter continuidade, 6 reais é questão de alguns dias. Né, rompendo média, ela está diferenciando um repique de uma inflexão. Querido amigo Thiago Coelho, seja sempre bem-vindo, como é que você está? Deixa eu ver se tem alguma coisa, algo coletivo aqui que eu marquei para falar para os amigos. Tá tudo certo. BIF 3, algum alvo? Vamos observar. A gente pode estudar aqui o ativo. Minerva.
Você pega a ação, né, no gráfico mensal, ela fez algo perto de ombro, cabeça, ombro invertido, né, muito forte a movimentação, ativo plenamente comprador. É uma ação para seguir tendência, não tem um ponto ótimo, talvez nesse zigue-zague aqui dê oportunidade, mas assim, para quem gosta de seguir tendência e pensa no médio prazo, é uma oportunidade muito boa na minha visão. Está rompendo aqui no semanal, rompeu, né, recentemente um pivô a 10,74, deixou o 10,91 e 10,90 para trás e tem mais espaço pelo menos até R$13. Uma ação, oportunidade excelente para seguir tendência. Eu pensaria em alvo perto dos 13, porque tem um batalhão de resistências num ponto ótimo 13,37. Mas você pode também aguardar o rompimento, se romper, você coloca esse ponto como stop. É o que eu faria. Perfeito? Então vamos agora fazer os ativos fixos aqui, queridos. Então vamos ver aqui. Começando os trabalhos, a gente já fez os balanços, né? Vamos começar os trabalhos por Ambev. Então a Ambev, eu comentava ontem, né, que é uma situação de oportunidade. Na verdade eu estou comentando isso desde o Arami, né, e do rompimento falso. E é uma ação para seguir tendência aos moldes de BIF. Não tem o mesmo potencial de alta de BIF, porque é menos volátil, um ativo mais tranquilo, mas eu não seria uma surpresa para mim nos próximos dias, de repente, ver a Ambev a 15 ou 16 reais. B3, SA3 foi na parte baixa de uma cunha, é praticamente o racional de um mastro bandeira, portanto é uma situação favorável à compra, deve vir na parte alta aqui do padrão e romper. Assim penso eu. Banco do Brasil, o ativo, uma vez eu vi essa expressão, né, ele está amadurecendo para o movimento de alta, né, ombro, cabeça, ombro invertido, após o movimento francamente comprador. Aí temos Bradesco com uma simetria altista, 23,10 é questão de dias, pelo que a gente vê aqui no gráfico, é um ombro, cabeça, ombro invertido clássico. Talvez não tão simples de identificar, aqui nós temos uma pinça, duas mínimas justapostas, ok? Aí nós temos um primeiro ombro. E nós temos um segundo ombro aqui. Até para o trader guerrilheiro, né, uma operação de guerrilha a 23,10, ou para quem quer segurar um pouco mais, na minha interpretação, excelente oportunidade. Uma das máximas da metodologia Top Traders é a identificação rápida de padrões contrários. Então nós tínhamos um ombro, cabeça, ombro em Itaúsa, acionou, só que não. E aí nós temos um ombro, cabeça, ombro invertido. Desde que eu estou na bolsa, eu nunca vi falhar. É difícil identificar, mas a gente tem essa capacidade. Eu nunca vi falhar quando se forma um padrão contrário. Então qual que é a ideia? Pelo menos um teste a 10, 10,50, ou 10,24 aqui, que seria uma neckline. Aí temos a seguir na tela Itaú Unibanco, a mesma ideia. Havia um ombro, cabeça, ombro que não vingou, como se fala no interior, e agora a gente tem um ombro, cabeça, ombro invertido, que deve jogar o preço nos 27, quem sabe até sexta-feira. E Sambi, né, que é a nossa exposição aos grandes bancos. Tem um ótimo potencial, uma vez que há um triângulo rompido. Quando há uma figura rompida e você tem o início da figura, eu prefiro usar o início até mesmo eu tenho essa preferência em relação ao uso de Fibonacci, por exemplo. E eu utilizo como referência esse patamar. Aqui é 33,96, né? Se ele for rompido, nós podemos utilizá-lo até como, para quem opera mais curto, como stop. Agora, é inegável, Santander tem 35,54, tem 35,15, 34,88, que são patamares que podem assustar o investidor no primeiro momento. Ele fala, tem uma barreira de resistências aqui, eu vou realizar antes. Na verdade, eu penso justamente de forma contrária.
Uma vez que ela for rompida, ela se torna suporte pela inversão de polaridade. Então eu nem penso em vender Santander antes de 39 ou 40 reais. Aí nós temos BPAC, que hoje, dentre os grandes bancos, é uma oportunidade tão boa quanto Santander ou até melhor. Está em uma das nossas carteiras, inclusive. Estou muito tranquilo em relação à exposição nesse ativo. E eu vou colocar aqui Pose 3 também, que faz parte da carteira de desafios, né? Eu vou pegar a Pose 3. Deixa eu colocar aqui Pose 3. Eu vou colocar ao lado de BPAC, que aí quando a gente estudar a BPAC já faz a Pose 3. Pose 3 é uma aposta mais arriscada, né, que a gente fez. Eu não faria, por exemplo, um termo em Pose 3, mas eu me sinto à vontade em ter uma posição racional, equilibrada na ação. Eu entendo que, ok, comprar a Pose 3 a 15 reais, a gente comprou recentemente, né? Comprar a Pose 3 a 15, a 14 não faz sentido, mas comprar a Pose 3 a 7, a 8 reais faz. Então há uma linha de retorno, um provável rompimento falso de 6,94. Né? Para mim, um eixo de W aqui é uma ação que o mercado animando-se um pouco, ela pode buscar 9,61 com algum grau de facilidade. Perfeito? Então esses dois ativos fazem parte da carteira Desafios. Aí teremos o IFNC, o Índice do Setor Financeiro. Vocês lembram que eu tracei uma LTB, que é um divisor de águas. Uma vez, caso tenhamos um fechamento acima dessa LTB, eu vou ficar muito otimista. O que mais que eu penso aqui sobre essa ação? Que nós temos um ombro, cabeça a ombro invertido no IFNC, que nada mais é, nada mais, nada menos que o índice do setor financeiro. Essa movimentação de hoje ela é pontual. Se fechar com 1,5%, alguma coisa além disso, vai fechar acima das duas médias e da LTB e será um sinal bastante importante. A seguir nós temos o IMAT, que é o Índice de Materiais Básicos. O que nós comentávamos ontem sobre o IMAT? Que o ponto-chave é o 5563. Por que o 5563 ele é o ponto-chave? Na verdade, o ponto-chave aqui é o 6379. Por que o 6379 é um ponto tão importante, né? Ele é um ponto tão importante porque é um eixo de topo duplo. Então, tem um topo duplo clássico, nítido, ok? E ele foi acionado. Porém, entretanto, todavia, a gente não usa só gráfico na metodologia, utiliza fundamentos e fluxo. Como há um driver binário, ou até mais de um agora com a Covid, tem Federal Reserve, dificilmente vai lograr essa movimentação e arrebentar o índice de materiais aqui para baixo. Mas pode acontecer ainda, tanto que há um pullback, rompeu, está testando as médias como resistência e somente um fechamento firme acima de 6379, especialmente porque hoje nós temos Fed e depois do fechamento Copom, vai cravar mesmo se é uma penetração falsa do eixo do topo duplo. Se for o movimento contrário no caso de alta, pode ser relevante. Imob, índice do setor imobiliário, situação favorável à compra, pullback da LTB, um provável rompimento falso de 675,88. Então, 675,88.
né? Então, situação que deve iniciar um movimento de alta consistente. O que baseia tudo isso eu vou mostrar a seguir. Daqui a pouquinho. Índice de consumo. Vendo uma região de fundo anterior. Nós temos aqui marcado 3632. Então há um rompimento falso do 3632. Correto? Claramente para mim aqui um eixo de fundo duplo. Vou traçar uma LTB. Uma linha de tendência de baixa, cujo rompimento que deve ocorrer ainda nessa semana colocará o índice de consumo, que para mim é a chave no momento, num outro patamar, no território comprador, e vai levar a média de 21 junto consigo. A seguir, caríssimos, temos um ombro, cabeça, ombro invertido no índice de energia, não é pouca coisa. Small 11. Quando algum parente, algum amigo me pergunta, olha, eu não quero colocar o meu dinheiro naquela mesmice ali, aqueles ativos, eu quero algo mais equilibrado, porém mais arriscado, que falo, compre Small 11. Né? Oportunidade histórica. É o índice de Small Caps. Aí temos Petro. Mesmo com a alta do petróleo não reage. Né? Se eu falar que eu acho interessante uma exposição a Petro, 3R, Prio, Enat, eu vou estar sendo incoerente, porque a gente realizou Enalta. Talvez a gente tenha setores melhores no momento. Até o setor ligado a metais, né? A Vale é um outro caso gráfico muito interessante aqui, porque ela acionou um pivô de baixa na perda de 92,56, porém, entretanto, todavia, qualquer fechamento acima de 92,56 aborta o pivô. E eu vou além, nós temos aqui, se não for fechado esse gap, um bebê abandonado de fundo. Tem gap em relação ao bebê, em relação ao pai e à mãe. China 11, 14% de alta. Lembra que eu falava para vocês, pessoal? China 11 é compra. China 11, a 9, a 8, a 7 não é compra. Mas a 5,50, 5,70 é compra. Tá aí. Agora, quem entrou, entrou. Quem não entrou, alvo para quem opera mais curto. Algo perto de R$7. Nós temos um bebê abandonado também. Né? Tem gap antes e depois. É uma mistura de bebê abandonado com ilha, né? Não tem candles para formar uma ilha, mas o candle não é isolado. Então quem comprou, comprou. Dá para, por exemplo, esperar bater 7, 7,10, coloca stop a 6,99, é o que eu faria. Então nós acertamos mais uma. Cury. Ontem teve uma reação interessante. Tem que trabalhar acima de 6,90, porque enquanto abaixo de 6,90 tem um pivô de alta maior e um menor a 6,54, está exatamente aqui, ó, no momento. Então primeiro 6,54, depois 6,90. Pela pinça que nós tivemos informação, padrão fora da banda, dentro da banda, vai fazer isso que eu comentei e anular esse pivô. A Melk trabalha praticamente dentro de um retângulo. Ontem reagiu, hoje devolve, vamos aguardar, acho que tem que ter um pouco de paciência com o ativo. E local web é isso, né? Ação volátil, trabalha conforme existe um fluxo interno e externo. Muitas ações não reagem tão sensivelmente ao fluxo, elas sim. Podemos utilizar como referência uma ação que tem que ter paciência também. Aqui nós temos uma LTB, caso seja rompida, penso que coloca a ação num novo patamar, praticamente o racional de um triângulo descendente. Houve um rompimento falso de 8,22. É uma ação que de repente pode subir 30%, 40% e sem ter uma grande motivação, digamos assim, pelo simples fato de ser uma boa empresa que opera descontada. Aí temos Gerdau. Gerdau é Gerdau, né? Pagadora de dividendos, respeitou a média. É um gráfico meio confuso aqui, mas
Ó, paga dividendos. Você tem que descontar o dividendo do preço médio, porque desconta do valor do ativo, né? Se nós trabalharmos com padrão, por exemplo, semanal, a ação claramente está preparando um mega rompimento dos 30 para seguir rumo a 33,60, estourar esse padrão e subir fortemente. Tem ombro, cabeça, ombro invertido aqui. Dei um F25 formando o topo. Tem tudo para beijar a média de 21 aqui embaixo. O dólar atingiu um patamar importante, né? Repiques geralmente ocorrem até a média de 21. Nós temos uma cunha também, então tanto a média quanto a linha superior da cunha decisivas. No intraday, há um ombro, cabeça, ombro e uma cunha de alta com a base rompida, então isso me faz acreditar que a gente vai ter continuidade da queda. E aí, eu tracei um estudo no Ibov que eu achei bastante interessante. Eu vou apagar aqui o 109.490, a gente viu que ele foi respeitado. Você concorda comigo que se eu observar um alargamento aqui do lado direito, eu tenho algo parecido do lado esquerdo entre setembro e outubro do ano passado? Então, se eu entendo isso daqui como uma simetria, a máxima histórica é o objetivo final, concorda? Ó? Alargamento, aqui eu circulei, alargamento eu circulei. Exatamente esse patamar aqui do dia 20/9 é o que está sendo cravado agora. Então a tendência é um zigue-zague ascendente. Não sei se para vocês faz sentido. Aí o BOVA11 respeitou a parte baixa do alargamento. O BOVA11 rompeu falsamente o 15/10. E o BOVA11, deixa eu ver se tem gap aqui, ó. 105,64, 105,57. A gap dos dois lados, portanto, a gente tem um bebê abandonado de fundo em BOVA11. Isso não é pouca coisa. Né? Desde que o gap entre ontem e hoje seja mantido. Então, é o bebê abandonado de fundo, que é um padrão poderoso. Aí teremos a seguir o mini índice. Rompimento falso de 110,050. Respeitou o 108,590 como suporte. Também respeitou, fez o padrão fora da banda dentro da banda. Qual que é o ponto alto agora? Ó, 111,755 foi a mínima desse candle. 112,036, esse daqui 111,815. Quer dizer, acima de 111,815 crava fundo de fato. Correto? Crava fundo de fato. Aí nós teremos o mini índice, o intraday. Acionou pivô, né, a 110,385. Manteve esse gap aberto. O preço está operando baseado na média de 5. E a simetria é uma simetria altista, com potencial de trazer o preço no 115,740, talvez até sexta-feira. É possível, sim. E aí nós teremos o milho. Perdemos o time no milho? Perdemos. Ano passado acertamos todas as operações do milho sem estresse, tanto extraoficiais, racionais, oficiais, em aulas ao vivo. Essa daqui a gente conseguiu entender a situação, mas nós não nos posicionamos no momento correto. Acho que a gente perdeu o bonde. Faz parte da renda variável e eu tenho a humildade de reconhecer isso. Alguns alunos até entraram sem o comando oficial, mas nós não entramos, essa é a grande verdade. E aí o que a gente vai ter aqui? Bolsa da China, que eu comentei que entendia como oportunidade, assim como continuo entendendo. Tem um sinal gráfico agora, Japão a mesma coisa, potencial para alta. O minério de ferro, né, esse candle por causa do fuso horário, ele fechou com 10% de alta, o candle do dia 16. Agora tem uma correção, mas há um sinal de fundo importante no minério. Participem lá das enquetes no Instagram, se você puder deixar o like por aqui também, compartilhar o vídeo, atuar na área de comentários, eu fico muito grato. Aqui traçou errado isso aqui, então vamos ver aqui o... Ó, essa LTA praticamente conecta os últimos fundos, né?
Aí nós temos o petróleo, né? O petróleo eu penso que é mais provável a continuidade da correção ou um movimento lateral. Não acredito numa forte reação do petróleo. Se acreditasse, não teria realizado lucro em alta. Simples assim. Temos os títulos americanos de 10 anos que projetam uma alta de juros do Federal Reserve. Vamos ver como é que reagem quando materializar o fato amanhã. Hoje eu penso que o Fed vai subir os juros em 0,25% e 1% o Copom. Aí teremos o índice Nasdaq, que ontem comentei até no Instagram, que é um baita sinal de fundo que nós tínhamos. O repique está materializado até a média, daqui para cima em flexão. E eu não entendo que que a gente tem que ter necessariamente um pivô para entender o movimento de inflexão. Né? No caso do S&P, que reúne as 500 maiores empresas americanas, já há o rompimento da média de 21, então nós já temos uma inflexão em andamento. A mesma situação que nós lemos no Dow Jones. Então ontem, uma das enquetes do Instagram foi sobre um sinal de fundo forte nas bolsas americanas. E naturalmente nós temos o VIX em baixa. O índice do medo, o Volatility Index, acertamos o racional e ele realmente fez um topo mais baixo e tem potencial, pelo menos, se eu tivesse vendido, por exemplo, aqui nos 34, meu alvo seria 24. 10 dólares no VIX é uma baita operação. O BZQ, ele deixa, neste caso aqui, um BB abandonado de topo. Se houver um fechamento abaixo das médias, esse cenário se torna factível, né, e muito provável. E o EWZ, que é ETF brasileira, negociado em Nova York, é mais ou menos operar o EWZ em Nova York, é como operar o BOVA11 aqui no Brasil. Ontem eu comentava que ele encontrou uma região de suporte, que deveria haver uma reação. O que é que nós temos, queridos, no EWZ? Nós temos um BB abandonado. BB abandonado, mesmo num ativo mais complexo como o UDI, ele faz estrago, entre aspas. Ó. Quem imaginava que esse BB abandonado traria o juro deste patamar até 10,815? Esse sinal é muito forte. Mas é claro, não pode, por exemplo, amanhã ou depois fechar o gap. Aí acaba virando uma Morningstar, com gap fechado, gap diária, enfraquece o padrão. Mas se fica 2, 3 dias operando sem fechar o gap, o BB abandonado é um dos padrões mais fortes que nós temos na análise técnica. Reino Unido, mega sinal de fundo desde o rompimento da máxima do dia 7, deve caminhar positivamente, uma alta relevante. Mesma ideia da Bolsa da França, rompeu um pivô no 6466. Eurostock 50 rompeu o pivô a 3826. Depois que rompe é fácil falar, o difícil é dar a opinião aqui embaixo. Ó. Assumindo o risco, né? Índice DAX, a mesma coisa. Ó. A gente falou numa simetria em V com alvo nos 16 mil pontos, quando estava a 12.500. Falar que no meio do caminho a 14.600 é fácil. E está rompendo em gap um pivô a 14.082. Uma das boas novas de hoje, o MME, que é o fluxo para mercados emergentes, rasgando a cabeça do martelo aqui a 10.053. Isso é muito positivo. Perfeito? E tem o DXY. Na minha visão, há uma situação de topo em formação. E nós veremos a seguir o Ibovespa em dólares reagindo bem pertinho aqui de um suporte relevante. Perfeito? Pessoal, eu fiz a carteira desafios, eu não vou fazer a Pocket a ouro amanhã. Hoje eu vou fazer desafios e Fly USA, amanhã eu faço Pocket ouro. Então, para a gente finalizar, eu vou fazer a carteira Fly USA, daí a gente finaliza os trabalhos de hoje. Perfeito? Então, vamos lá. Mercado Livre. Oportunidade histórica de compra, um provável aqui padrão da alavanca, né? 2 soldados brancos, um em gap, excelente potencial. Comprar XP a 31,23 é algo histórico para quem não está posicionado. Provavelmente vai romper um pivô a 31,60, quem sabe ainda hoje está rompendo a média de 21. E entre ontem e hoje nós temos um gap. AMD, eu acho a empresa fantástica, formação de fundo duplo,
rompimento de eixo de W a 111,71 e um gap provavelmente de fuga após o Marubozu. Aí, queridos, a seguir nós temos Tesla. Tesla faz um movimento guardadas as devidas proporções, parecida com o Banco do Brasil, só que o Banco do Brasil lá em cima. Interpretação simples e direta, ombro, cabeça, ombro invertido, deve romper essa LTB, o que lançará o ativo num território dominado pelos touros comprador. Comprar GM a 42, 43, 41 dólares é algo esdrúxulo, exótico e raro. Acima da média de 21 deve acelerar a alta, né? Você ter a oportunidade de comprar JP Morgan a 127, 130, 128 dólares, a 137 é algo absurdo. O rompimento da média de 21 pode lançar a ação 10, 12 dólares acima nos próximos pregões. United Steel, uma das operações mais técnicas que nós fizemos nos últimos tempos, dando um baita lucro, né? Entendemos os fundamentos, o fluxo gráfico, mesmo estando esticado, ainda penso que tem espaço para subir. E aí a gente chega na Apple, raríssima oportunidade também nesses níveis, rompimento falso de 152, essa média de 21, talvez amanhã o mercado encoste por ali, e eu traçaria uma LTB que divide joio do trigo, os homens dos meninos, quem sabe até sexta encosta nessa LTB. E eu iria além aqui, no caso de Apple, nós temos uma cunha. E a cunha de baixa, se ela for rompida de baixo para cima, ou seja, se tiver a sua LTB acionada, projeta no mínimo o início da figura, que seria 176,65. Aí a gente chega na 3M, minha interpretação é de um triângulo no fundo que reflete uma acumulação para estourar a média e subir, quem sabe, aí 20, 30% no horizonte de 30 dias. Ah, professor, mas eu li num livro aí que quando tem triângulo depois de movimento de baixa, aciona para baixo. Isso depende muito da conjuntura. Em um cenário de recuperação, uma grande empresa como 3M dificilmente ficaria para trás. Deere & Company, uma correção que gera oportunidade, vejo como uma simples correção. E Caterpillar, uma ação de ouro, né? Padrão da alavanca, subiu forte, alcançou uma região de resistência para quem trabalha com a guerrilha e agora ela aproxima a média de preço para continuar o movimento de alta, no mínimo, rumo a 229,81. Então é isso, né? Está entregue, amanhã eu faço Pocket Ouro, hoje eu entreguei desafios e entreguei Fly USA. Vamos em frente, firmes na luta, seguimos juntos, que juntos somos mais fortes, pessoal. Valeu!